Oi, pessoas, como estão vocês? Vamos falar hoje sobre educação inclusiva? Vocês sabem o que é educação inclusiva? Bom, acredito que todos saibam que educação é um direito de todos. Todos têm direito a uma educação e de preferência de qualidade. A legislação brasileira prevê que alunos, todos os alunos, inclusive os alunos com deficiências, seja física, auditiva, visual ou mental, crianças com transtorno global do desenvolvimento e crianças com altas habilidades de superdotação sejam matriculadas preferencialmente em escolas regulares. E que essas crianças elas tenham direito a uma educação especializada, e essa deve ser feita nas salas de apoio, de recursos dentro dessas escolas regulares, ou em alguma escola próxima da onde elas estudem, ou, se for o caso, em escolas especiais. Então, teoricamente, isso faz parte da educação inclusiva, ou seja, não segregar ninguém, todos têm direito à educação e à educação numa escola regular. Mas para que ocorra a inclusão, essas pessoas têm que ter dentro das escolas regulares uma educação igual às dos demais alunos. E para isso nós vamos ter que ter profissionais especializados para auxiliar esses alunos no que eles tiverem dificuldades. Por exemplo, um aluno autista. Você saberia como lidar com um aluno autista? Eu estou me formando como professora e eu nunca vi nada na licenciatura sobre isso. Eu estou estudando sobre esse assunto agora para o meu trabalho de conclusão de curso, porque eu senti essa necessidade, essa falha na minha formação inicial, na minha graduação. Nós não tivemos nenhum conteúdo relacionado à educação inclusiva. Apesar de ter esse tema, quando você procura a ementa das disciplinas, ter esse tema em algumas disciplinas, isso não foi trabalhado em sala de aula, não foi lido um texto, o professor não comentou nada. Então eu senti essa necessidade e resolvi fazer meu trabalho de conclusão de curso da licenciatura relacionado a isso, a formação dos professores, a preparação que eles têm para trabalhar com esses alunos. Por exemplo, um aluno com deficiência auditiva, se ele não escuta nada, ele precisa dar libras. Você precisa falar com ele com a linguagem de sinais. Na licenciatura é obrigatório agora ter a matéria de libras. Porém, nós temos um semestre com um dia na semana de aula. E depois disso a gente não vê mais nada de libras. Libras é uma segunda língua. Você acha que em um semestre, tendo 4 horas de aula por semana, você aprenderia a falar inglês fluentemente tendo só isso, um semestre? Na verdade, são 4 meses de aula, com 4 horas de aula por semana. Qual o tempo dos cursos de inglês? Os cursos rápidos de inglês são 2, 4, 5 semestres de aula, 4 semestres de aulas, 2 anos. Em média, 2 anos e meio, esses cursos mais rápidos de inglês, não é? Pelo menos o meu, acho que foi isso que eu terminei em 2 anos, eu acho, 1 ano e meio. Mas eu fiz os intensivos de férias. Então, para você aprender uma outra língua, você precisa muito mais tempo do que isso. Então, Libras você não vai aprender em um semestre. Mesmo eu saindo das aulas de Libras, no caso desse semestre, começando numa sala de aula, eu não ia saber falar com um aluno surdo. Eu preciso ter mais tempo. Eu não sei, por exemplo, como falar com ele. Pesquisando sobre o assunto, eu descobri que em Libras falta muitos sinais da área de ciências e conceitos científicos. Na área de biologia, química, tem muitas coisas que a gente fala, muitos termos que são utilizados que não tem sinal em Libras. Como é que eu ensino o meu aluno surdo? O intérprete, geralmente, ele não é formado nas matérias. Por exemplo, ele é formado em Libras, mas não necessariamente em biologia, que é a matéria que eu vou dar, ciências e biologia. Então, pode ser que nem o intérprete entenda direito o que eu estou ensinando, porque ele vai estar aprendendo biologia também. Como é que ele vai explicar para o aluno corretamente? Será que ele vai conseguir
explicar tudo corretamente para o aluno, ajudar o aluno com as dificuldades que ele tenha na matéria. Talvez eu precise ajudar o intérprete para ele ajudar o aluno, se eu não souber falar Libras. Se eu souber falar Libras, eu vou poder ajudar melhor o meu aluno. Só que eu tenho que ter tempo para fazer o curso de Libras, para aprender essa minha segunda língua, né? Por exemplo, se eu estou dando aula para um aluno surdo e eu começo a escrever no quadro e começo a falar, ele vai copiar o que eu estou falando, estou escrevendo no quadro, ou ele vai olhar para o intérprete dele para saber o que eu estou falando. Então, eu como professor de um aluno surdo eu vou ter que saber que eu não posso falar enquanto eu estiver escrevendo no quadro, porque isso vai atrapalhar o meu aluno. Eu sei disso porque eu li isso num artigo, mas será que eu ia perceber isso na hora que eu estivesse fazendo? Talvez depois que o intérprete, o aluno, viesse me falar que tinha esse problema, aí eu começasse a mudar meu jeito, mas assim, de primeira talvez eu não percebesse isso no momento, né? Para dar aula para um aluno cego, que precisa, por exemplo, ele precisa da máquina de como que é, de braille, uma prova em braille. Será que o colégio onde eu estou dando aula tem isso? Tem uma impressora que imprime em braille? Tem uma máquina para eu fazer alguma atividade para ele em braille? Eu vou saber mexer nessa máquina? Por exemplo, eu não sei. Os demais professores vão saber. Se você tem essas dificuldades, como é que você pode dizer que tem uma escola inclusiva simplesmente porque esses alunos estão na escola regular? Tem a questão dos pais, dos alunos, por exemplo. Eu li em um artigo sobre autismo, autista, né, educação inclusiva dos autistas, que os pais dos alunos desse colégio fizeram um abaixo-assinado para tirar o aluno louco do colégio. Ele não era louco, ele tinha autismo. Ele tem algumas características, ele tem que tornam ele diferente dos demais alunos, porque você tem que lidar com ele de uma maneira diferente. Ele enxerga o mundo de uma maneira diferente, mas ele não é louco. E não é porque ele é autista que ele não tem capacidade de acompanhar o conteúdo. Talvez ele tenha uma maior ou uma menor dificuldade em algumas coisas, mas ele não é incapaz. Dependendo, pode ser que ele tenha uma deficiência grave, uma deficiência mental grave também, mas não necessariamente. Sabe? Não é porque a pessoa tem deficiência mental que ela também não tem capacidade de acompanhar. Depende da deficiência mental, do nível, do grau de deficiência que essa criança tem. Mas eu vou saber trabalhar com isso. Agora eu até tenho algumas coisas que eu fui aprendendo conforme eu fui lendo. Mas a gente sabe, por exemplo, que muitas vezes os professores trabalham nos 3 turnos, quase todos os dias da semana, dando aula, preparando aula, corrigindo prova, corrigindo trabalho. Esse professor vai ter tempo de fazer esses cursos? Não, ele talvez precisasse que o salário dele fosse maior para que ele não precisasse trabalhar todos esses turnos para poder fazer os cursos, até porque, dependendo do curso, ele vai precisar pagar por esse curso. Né? E daí tem a questão do valor do salário dos professores, tem a questão da valorização que a escola dá para isso, se ela vai permitir, por exemplo, que esse professor vai dar apoio para esse professor buscar esses conhecimentos, vai trazer, sei lá, uma palestra para dentro do colégio, por mais que não seja para um curso de professor, mas pelo menos o professor tem algumas noções como essas que eu estou tendo agora pesquisando, né, de como trabalhar com esses alunos. Isso você não encontra. Eu li um artigo que a escola deixava um aluno autista trancado um colchão para ele dormir o dia inteiro. Essa escola não estava educando esse aluno, não estava ensinando esse aluno. Ela deixava o aluno dormindo o dia inteiro. Simples assim ele não incomoda. E os pais, quando foram reclamar, o colégio simplesmente falou: o que você está fazendo aqui que você ainda não tirou teu filho daqui, desse colégio? Então, tem esses absurdos, como tem outros colégios que os professores vão atrás e fazem 1000 coisas para ajudar os alunos. Tem as duas realidades, mas esse problema com os professores tá por causa do preconceito e da falta de formação e informação. E é uma coisa que a legislação brasileira é de 96.
O debate sobre esse assunto começou antes. Para vocês terem noção, em 1572, teve uma pessoa, que eu não esqueci o nome dele, fugiu completamente agora, que ele escreveu um livro, tipo uma apostila, uma coisa assim, para os jesuítas, né, sobre educação. E ele recomendava que os jesuítas tivessem castigos mais brandos para os deficientes mentais. Quer dizer, ali já tinha uma preocupação. Dom Pedro II, ele fez o Instituto para os Cegos aqui, né, em 1854. Em 57 ele fez a educação para a escola de surdos. Até porque, pelo que eu li, o marido da princesa Isabel tinha deficiência auditiva e o filho dela nasceu surdo, ou tinha probabilidade de nascer surdo, então ele estava preocupado com isso. Ou seja, desde Dom Pedro II existe a preocupação com a educação dessas crianças e a gente ainda não tem professores sendo formados adequadamente para trabalhar com essas crianças, sabe? Então, isso é uma falha grave na educação brasileira. É uma coisa que já poderia ter sido sanada, pelo menos a parte da formação. Porque não é tão difícil assim, né? Pelo menos informações básicas. Talvez não se aprender Libras, falar Libras fluentemente, ou aprender a usar a máquina, mas você tem uma noção de como se trabalhar com esses alunos, ajudar as pessoas, os professores especializados nessa área. Até porque tem professores que eles vão para a área de educação, eu fiquei sabendo, né, que eles vão para a área de educação especial porque o salário é maior, o número de crianças que ele vai atender é menor. Por exemplo, tem um aluno que é autista e ele tem preguiça de fazer a lição. Então, se você ficar lá com ele, não, vamos fazer, vai, faz, você consegue, ele simplesmente faz e vai super bem. Mas ele tem preguiça. Aí a professora especial da escola dele mudou. E veio um outro professor, ou uma professora, não lembro, que simplesmente o aluno dizia que não ia fazer lição, então ela fazia pro aluno. Ela não incentivava ele a fazer. Ela fazia. Gente, isso é um absurdo. Você não pode fazer isso independente de qual criança seja. Você, como professora, não pode fazer isso. Você tem que incentivar o teu aluno a fazer, a aprender. Né? Então tem tudo isso que o professor regente deveria também meio que estar atento a isso, porque ele tá ali não só para as crianças normais, ele tá ali para atender todas as crianças. Sim, é difícil, são 30 crianças em cada sala, tem indisciplina, tem um monte de problemas, e você ainda tem mais esse. Mas a partir do momento que você é professor, você escolheu essa profissão, você sabe qual é a situação, você tem que tentar melhorar isso, ser o melhor professor que você puder, atender o maior número de alunos que você puder, mudar a vida do maior número de alunos que você puder. Pelo menos é assim que eu penso. Eu nunca quis ser professora, mas a partir do momento que eu decidi que eu iria para essa área, independente se é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida ou se vai ser só porque eu preciso de dinheiro, é a única coisa que apareceu se for dar aula, eu vou ser a melhor professora que eu puder para os meus alunos. Porque eu tô lidando com vidas e eu posso mudar essa vida pro bem ou pro mal, dependendo do que eu fizer em sala de aula. É assim que eu me senti, como eu me sentia como aluna, com relação aos meus professores. E é assim que eu quero ser com os meus alunos, a melhor professora que eu possa ser. Por isso que eu fui para essa área de inclusão. E eu acho que para ter inclusão educacional não adianta matricular aluno em escola regular. Você tem que dar condições dele permanecer nessa escola e de ele aprender nessa escola. E isso inclui formação de professores. Não só o salário deles, não só o material que ele vai ter acesso na escola. Até porque não adianta eu ter todo o material, todo o apoio da escola e não saber o que fazer com isso. Bom, gente, era só uma discussão com relação ao que eu tenho visto nas minhas pesquisas, né, pro meu TCC. Inclusive no colégio, por exemplo, no colégio que eu tô fazendo estágio, eu sei que tem um aluno com Asperger, do ensino médio. Como eu tô fazendo estágio com ciências, que é até do 6º ou 9º ano, eu não tive contato com ele, não sei se eu vou ter. Se eu puder fazer estágio de biologia também nesse colégio, mas enfim.
Espero que quando eu esteja dando aula eu possa ser a melhor professora para os meus alunos e pelo menos um mínimo de conhecimento eu já tenha e possa passar isso para os professores. Qualquer coisa, dúvidas, quiser conversar sobre o assunto, os comentários estão aí para isso. Tchau, tchau, gente.